Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O mercado começa a dar uma aquecida no Cruzeiro. Time fecha a preparação neste sábado, segue para Recife. Leonardo Jardim com dúvida no meio-campo. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O Cruzeiro treinou nesta sexta-feira com aquelas novidades que a gente já tinha comentado. Volta do Gabigol, volta do Vidalba, volta do Christian e com o Japa trabalhando também normalmente com o grupo. Fica a expectativa se o Japa vai ser relacionado. O Japa já vem aí treinando com bola há um tempo, ainda não reapareceu com o técnico Leonardo Jardim. É um setor que o Cruzeiro já não tem o Matheus Henrique. Ele inclusive postou imagem na toca, completando aí um mês de recuperação desde aquela lesão que ele teve diante do Mushukruna, aquela derrota no Mineirão. Ainda tem mais um período considerável até voltar, só volta depois da parada para o Super Mundial. Então, para domingo, o Cruzeiro tem o desfalque do Lucas Romero, e é onde tem a grande dúvida o técnico Leonardo Jardim, e vai ter somente o Wallace, Lucas Silva, o Christian e o Murilo Hickman. 4 opções para volante, se ele não relacionar o Japa. O Japa que é ali um segundo volante, pode fazer meia também, pode até fazer primeiro volante, fazia assim nos tempos de base, mas vamos aguardar se ele vai viajar com a delegação neste sábado. O Cruzeiro ainda vai fechar a preparação. Até pegando essa questão da dúvida, o Leonardo Jardim preservou quase todo mundo. Um titular ou outro que entrou ali diante da equipe do Mushukruna. O Romero entrou, mas ele estava suspenso ou ele está suspenso, né? E por isso não joga no final de semana. O Fagner entrou no finalzinho, o Wanderson também entrou ali no decorrer do segundo tempo. E aí fica a questão que é a seguinte: quem Leonardo Jardim vai escolher para esse compromisso? Eu não sei se ele tem a dúvida ali, o Gabigol começando ou ficando como opção, e se ele começasse, aí teria que ser na vaga do Matheus Pereira. O Pereira nem jogou lá na altitude diante da equipe do Mushuc em Riobamba. Então vamos aguardar se o Gabigol vai ficar como opção no banco. Agora, no meio-campo é a grande dúvida, porque sem o Lucas Romero suspenso, o Leonardo Jardim tem o Wallace e Murilo Hickman como as opções. O Wallace recebe mais uma oportunidade ou ele dá chance para o jovem Murilo Hickman? Não acredito tanto assim em ele mudando outra peça para tentar encaixar. Por exemplo, o Lucas Silva de primeiro, com o Eduardo fazendo a função de segundo volante, ou o Christian sendo recuado para fazer essa função, e aí entraria um outro jogador. De qualquer forma, temos que aguardar o último treinamento, que será na manhã deste sábado, na toca da Raposa 2, e aí o Cruzeiro segue de voo fretado para Recife. Muita gente vem acompanhando, o mercado vem dando uma aquecida, porque faltando aí um mês praticamente para a abertura de uma mini janela, depois terá outra maior no mês de julho, mas o Cruzeiro já se movimenta. E o Leonardo Jardim é quem será o responsável por achar boas contratações no mercado. A partir disso, o departamento de futebol terá a missão de negociar com esses atletas. Outros jogadores também podem deixar a toca da Raposa 2. Então será um movimento aí interessante para o Cruzeiro já nesta primeira janela, que abre para clubes por causa dos clubes que vão disputar o Super Mundial, mas ela vale para todos os clubes das confederações. Então, como tem clube brasileiro disputando, vale para todos os outros clubes, e aí o Cruzeiro está no meio e com certeza vai buscar jogadores. O que a gente sabe ainda é: o Cruzeiro já tem uma lista de jogadores que estão sendo mapeados, monitorados, consultados, e a decisão ainda desse ou daquele não aconteceu até o momento na toca, mas seguidas reuniões irão acontecer neste mês de maio, inclusive, para se chegar nesses nomes que o Cruzeiro quer buscar. E também
quais serão as posições que o Cruzeiro pensa em reforçar no mercado. Não é segredo para ninguém, desde a outra janela, que o Cruzeiro falava em jogador de beirada. Veio o Wanderson, que hoje joga pela esquerda, o Dudu saiu e o Cruzeiro tem uma carência ainda no elenco, que é principalmente um ponta que atua pela direita. Aí pode ser canhoto ou destro, mas que jogue de preferência pela direita. Outras posições também o Cruzeiro vai ao mercado analisar: lateral esquerdo, zagueiro, volante, meia também, que é uma carência, né? Então, são todos os setores que o Cruzeiro está de olho. Talvez ali para centroavante é que não precisa, né? O Cruzeiro tem Caio Jorge, tem o próprio Gabigol para jogar como um centroavante ou mais recuado um pouco, Juan de Neno. Aí outros jogadores também fazem esta função, mas é fato que o Cruzeiro está de olho aí em reforçar o time bem para a sequência, e aí o grande trunfo é: os reforços agora virão dentro do estilo que gosta o técnico Leonardo Jardim. Isso é um ponto importante que o Cruzeiro trabalha. Aí todo mundo vai perguntar sobre nomes. O Rinestrosa, que é um atacante de beirada, lado direito do campo, do Atlético Nacional, esse nome até foi trazido aí pelo Everton Guimarães, da TV Band. Esse nome, ele interessa realmente ao Cruzeiro, mas ele está em uma lista com outros. Não tem proposta até o momento. E, buscando algumas informações com pessoas ligadas ao mercado no futebol colombiano, esse atleta, a partir do momento em que ele vai jogando bem, ele vai se valorizando, né? O preço vai aumentando. Tem possibilidade de Europa, mas que não seria tão forte assim para chegar coisa de Europa para o atleta ser negociado. A tendência é de que ele seja negociado mesmo com o futebol aqui sul-americano. E aí, claro, não vai ser somente o Cruzeiro, se fizer proposta, a se interessar pelo jogador que vem se destacando no Atlético Nacional na Copa Libertadores da América. Deu uma canseira para o time do Internacional e vamos seguir acompanhando. Interessa sim, tem proposta? Não. Vai ter? Temos que aguardar, mas é fato, para esse setor o Cruzeiro quer um jogador. Aí é o setor, por exemplo, onde encaixa Luiz Araújo, mas possibilidade muito remota de surgir uma negociação. Aí vai pintar nome de tudo quanto é lado. À medida que a gente for confirmando, vamos trazendo aqui. E até no que disse na sua entrevista coletiva o técnico Leonardo Jardim sobre como o Cruzeiro, né, foi eliminado da Copa Sul-Americana, foi mesmo nos 3 primeiros jogos, mas o momento, Cirilo, é inevitável de evolução. O Cruzeiro que vem de 2 bons resultados pelo Campeonato Brasileiro sobre o Vasco, sobre o Flamengo, um pela Copa do Brasil contra o Vila e o empate contra o Muxucruna, querendo ou não, 4 partidas sem perder nos últimos jogos. Agora o foco voltado para o Campeonato Brasileiro, lembrando, na próxima semana tem desafio pela Copa Sul-Americana no Mineirão. Vão ser os 2 últimos, contra o Palestino, depois contra a União Santa Fé, e já contra o Palestino, lembrando o Cruzeiro fazendo uma promoção de ingresso. Então, para você que ainda não teve a oportunidade de ver o seu time, né, neste ano, uma baita chance para ter um preço acessível na próxima semana contra o Palestino. E o Cruzeiro, que terá esses 2 jogos pela competição internacional, que valem sim, além da honra. O Cruzeiro, a cada vitória, são R$600 mil a premiação da Conmebol. Então, qualquer quantia, né, que entre para o caixa, que o Cruzeiro possa estar reforçado ainda mais por todo o esforço, né, que faz o Pedro Lourenço e toda a sua diretoria para manter os salários em dia. Mas, Cirilo, o assunto agora é Campeonato Brasileiro. É domingo contra o Sport Recife, jogo às 4 da tarde, no solão da Ilha do Retiro. Por isso, a parte física contando muito. O time que foi poupado no meio de semana pela Copa Sul-Americana tem pro desafio de domingo a volta de jogadores importantes. Por exemplo, Vidalba foi poupado com desgaste muscular, trabalhou pela manhã na toca. Gabriel Barbosa, o Gabigol, sinal eletrônico marcando 6h45, também presença pela manhã na toca. E o Christian,
que fez um procedimento cirúrgico dentário também já de forma ativa na Toca da Raposa. A volta dos titulares, o técnico Leonardo Jardim, que não vai poder contar com, né, a sua base ali do meio campo, né, o homem de guarda, o cão de guarda, que é o Lucas Romero, vai cumprir suspensão. Para a vaga dele, a primeira opção e a que está sendo utilizada nos últimos jogos é o Wallace, e o Wallace tendo mais uma oportunidade, o Cruzeiro também correndo por fora o Murilo Hickman, garoto da base, que quando foi acionado foi muito bem. São as duas, né, pelo menos tendências que tem o técnico Leonardo Jardim. E lembrando, o Wallace vem passando por um processo de vestibular na Toca a cada oportunidade para saber se vai permanecer depois, né, da próxima janela ser aberta, se o Cruzeiro pode utilizá-lo como moeda de troca, se que pode também ter uma valorização, é um cara que tem mercado e que, querendo ou não, nos últimos jogos, né, desde que chegou ao Cruzeiro, não vem correspondendo dentro de campo. O Cruzeiro trabalha, Cirilo, até esse meio do ano, além, né, de ter dentro de campo o processo de evolução que está sendo comentado pelo técnico Leonardo Jardim, fora dele a diretoria trabalhando muitas situações, não só para o ataque, que já era, né, algo esperado, principalmente depois da saída do Dudu. Aí se agrava ainda mais a necessidade de contratar um homem de ponta. O Cruzeiro já vai monitorando o mercado. Tem alguns nomes no radar, a gente até comentava sobre o Luiz Araújo do Flamengo, também sobre o Matheus Gonçalves do Flamengo. O Cruzeiro olhando o mercado sul-americano, ainda sem proposta oficial, apenas monitorando, fazendo toda a planilha para, quem sabe, possa ter no meio do ano contratações para a zaga e também para o ataque, Cirilo. Ô Edu, pensando no jogo do fim de semana, esse duelo contra a equipe do Sport, sem o Romero, vai de Wallace fim de papo? Ou você pensa em outra alternativa? Não, acho que tem que mexer o menos possível. Fazer o básico, o Cruzeiro está encaixado e eu acho que vai de Wallace. O Murilo deu boas mostras, mas vamos lá. Ele jogou um pouquinho à frente, né? E no último jogo, quem saiu pro Romero entrar foi o próprio Wallace. Então, acho que vai ser uma troca simples. Não joga o Romero, entra o Wallace. Outras opções poderiam acontecer, você atrasar o Lucas Silva, mas você vai tirar o Lucas Silva de onde ele está entregando? Você trazer o Christian de volta ao meio de campo? Poxa, o Christian tá jogando bola pela direita. Não tem porquê mexer no Christian do lado direito. Então, faz o simples. O Romero tá fora, tá suspenso. Entra o Wallace, mais uma oportunidade. Você falou de vestibular, né, Rubinho? Sim. Já tá reprovado, já tem algum tempo, né? Cara, esse vestibular, hein? Já tá repetindo o ano. Tá na recuperação, né? Não, tá repetindo o ano já. Vai ter mais uma oportunidade. E alô, Nação Azul, é o Cruzeiro que finaliza a preparação nesta manhã para o duelo no Recife, amanhã às 4h contra o Sport na Ilha do Retiro. É jogo que a parte física conta muito e por isso os jogadores foram preservados no meio de semana em desafio contra o Muxucruna pela Copa Sul-Americana, competição em que o Cruzeiro já está eliminado. Mas na próxima semana a diretoria convoca você, torcedor, que ainda não teve oportunidade de comparecer ao Gigante da Pampulha nesta temporada, porque o duelo contra o Palestino tem promoção de ingresso. Basta você acessar o site do Cruzeiro e também vale muito com relação à parte financeira. Cada vitória na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro fatura cerca de R$600 mil e reforça todo tipo de esforço em que vem fazendo Pedro Lourenço para manter os salários em dia. Mas o assunto agora é Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vem de boas vitórias contra o Vasco, contra o Flamengo. Teve também no meio delas a vitória pela Copa do Brasil contra o Vila de Goiás. Por isso o técnico Leonardo Jardim retorna com os titulares que estiveram em campo ontem na reapresentação na Toca da Raposa. Caso do Vidalba, que foi preservado da viagem ao Equador, o próprio Gabriel Barbosa também, que sequer foi a viagem pela Copa Sul-Americana, e o Christian, que também não viajou, passou por um procedimento cirúrgico dentário. Titulares considerados, né, importantes no esquema do técnico Leonardo Jardim. Existe sim uma preocupação para o desafio contra o Sport com relação aos jogadores que estão pendurados. Isso porque depois da equipe de Recife, o Cruzeiro tem um Atlético pelo Campeonato Brasileiro. Então, tem jogadores que estão com 2 cartões amarelos que
podem evitar receber mais um e ficar de fora do grande clássico contra o Atlético. São eles, Cássio, Vidalba, Christian, Caio Jorge e Matheus Pereira. Todo cuidado é pouco, porque clássico, e já na próxima semana Itatiaia respirando o grande clássico. E o Cruzeiro que tem na próxima semana também desafio pela Copa Sul-Americana contra o Palestino. Neste sábado, antes do embarque para Recife, finaliza a preparação, é o Cruzeiro a todo vapor no Campeonato Brasileiro. Tá certo, Nação Azul? Bom sábado, bom dia! Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!